Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas. Esse é o vídeo do dia 6 de agosto de 2022. Houve sim avanço ucraniano, mas não foi o tão esperado a contraofensiva em Kherson. Foi um grande avanço em Izium que nós tivemos ontem, hein? Olha que maravilha. E vamos falar também sobre os 100 mil norte-coreanos que estariam vindo ajudar os russos e coisa e tal. Devem estar lá na fila logo depois dos 60 mil sírios, você lembra dessa história? Vamos falar sobre isso, né? Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Lima, Zé Rufino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Novamente, a gente tem aqui alguns bombardeios aqui no norte, mas a gente sabe que isso daqui não quer dizer nada. Kharkiv continua sendo muito bombardeada de ontem para hoje. É realmente uma maldade que estão fazendo com a cidade, porque os russos não conseguem avançar nada aqui e ficam atingindo alvos civis. De novo, teve mortes em Kharkiv, então realmente muito triste isso, né? A boa notícia ficou na situação aqui em Izium, né? Em Izium, a gente já falou ontem que havia um avanço grande, Borodino, Dovenki, várias cidades liberadas aqui. Nesse mapa aqui é difícil de ver o avanço ucraniano, porque ele até permite que você veja no tempo o avanço, mas não é um mecanismo fácil de você fazer. Você tem que vir aqui no time e aí escolher o dia e aí ele vai mostrar para você o mapa naquele dia. Então assim, até dá para você fazer isso, mas não é uma coisa muito simples, né? Então tem esse outro mapa aqui, ó, que permite ver melhor. Essa aqui é a mesma região, tá? Tá vendo aqui? Dovenki, Borodino, Biropilya. São as mesmas cidades aqui, só está em ucraniano, né? E aqui a gente pode ver, ele está marcado aqui no dia 8/2, ou seja, desculpa, 2/8, né? Aqui porque está horário americano, ou seja, 2 de agosto. Se a gente for andando aqui, ó, você percebe o quanto que os ucranianos caminharam e já se criou aqui uma área de retomada ucraniana nessa região. Então essa região aqui já está segura pelos ucranianos, né? Então é uma notícia positiva. Não foi a nossa esperada contraofensiva em Kherson que aconteceu no dia 6, mas é uma contraofensiva, já é mais uma área aqui que se soma a tantas outras que foram retomadas pelos ucranianos aí dos russos, né? Com essa retração dos russos aqui em Izium, praticamente livra Sloviansk da maior parte dos problemas. Sloviansk é uma cidade que certamente seria alvo dos russos aqui, né? Eles podem vir também aqui de Lima, mas aqui tem o rio, que está muito protegido, que dá uma barreira natural. A melhor maneira que os russos tinham era justamente vindo aqui de cima, tentar chegar a Sloviansk, mas pelo visto não vão conseguir, estão perdendo espaço. O outro caminho que eles têm é através de Bakhmut, né? Eles podem vir aqui do sul e subir a M3 e chegar a Sloviansk também. E é isso que parece que eles estão tentando agora, vir aqui por Bakhmut. E, mais uma vez, não avançaram nada significativo aqui. Algumas batalhas aqui, mas foram todas reprimidas pelo exército ucraniano, né? E aqui na região de Zaporizhia e no sul aqui em Kherson, não houve nenhuma mudança em termos de linha de frente, mas tem bastante ação que aconteceu aqui ontem. Vamos falar sobre isso. Teve, lógico, mais um monte de depósitos de munição e explosões aqui em vários lugares aqui do território ocupado pelos russos. Tem essa daqui em Makivka, que é na região ali de Donetsk, que próximo a Donetsk. Makivka, mais um depósito de munição que foi atingido aqui, né? Dá para ver que é um incêndio enorme aqui na região. E isso daqui foi em Shnizy, que é essa região mais longe aqui um pouquinho. Também depósito de munição atingido nessa região aqui, provavelmente por HIMARS. Teve mais coisa aqui em Tokmak, um depósito de munição que pegou fogo em Tokmak, o pessoal filmando aqui rapidamente. Dá para ouvir o barulho das munições explodindo, né? Tokmak fica nessa região aqui em Zaporizhia. Tokmak, nessa região aqui. O símbolozinho não está aparecendo aqui, mas isso aconteceu ontem mesmo. E bom, em Kherson houve vários ataques ucranianos ontem.
Por exemplo, um ataque foi na ponte do rio, do vilarejo de Darivka, sobre o rio Inulets. Lembra aquela situação que a gente falou sobre as 3 pontes cruciais aqui, né? Que é a ponte de Antonivka, na verdade são 4 pontes, se você considerar a ponte ferroviária próxima a Antonivka, e tem também essa ponte aqui do rio Inulets, aqui em Darivka, que já tinha sido bombardeada antes pelos ucranianos e foi bombardeada novamente. Provavelmente os russos começaram a consertar a ponte, os ucranianos foram lá e derrubaram de novo, atingiram novamente o mesmo que fizeram com a ponte ferroviária aqui, né? A ponte de Antonivka continua fechada, embora os russos também estejam tentando reparar ela, e da mesma forma aqui na barragem de Nova Kakhovka. Então essa situação teve aqui não temos imagens, né, da ponte, mas a ponte foi atingida certamente na noite de ontem, né? Bom, aqui foi um outro ataque também em Berislav, também na mesma região. Berislav é aqui, ó, é próximo a Nova Kakhovka, do lado da margem direita do rio de Dnipro, né? Ou seja, da margem norte-oeste do rio de Dnipro. Então, mais um depósito de munição russo atingido aqui. Parece que foi bastante coisa, né? Dá para ver que é uma explosão muito grande, não tem vídeo, mas tem a foto lá do que aconteceu, e também muitas explosões em Gladkivka, fica aqui embaixo, nessa região. É mais um depósito de munição, fica nessa rua aqui, nessa estrada P57, que está sendo usada pelos russos, né? Então teve um monte de coisa ali nessa região de Kherson, no dia de ontem, muito ataque ucraniano mesmo às posições russas. Inclusive tem uma entrevista com Arestovich, ele tem dado essas entrevistas com muita frequência, era semanal, agora parece que é sendo diária essa entrevista dele, esse bate-papo dele no canal dele do YouTube. Lógico, é um programa em ucraniano, então eu não conseguiria entender, mas o Dmitry, ele tem feito essa tradução aqui do que o Arestovich tem falado, e é bem interessante porque ele dá uma visão muito boa do que está acontecendo, né? O que ele falou aqui sobre Kharkiv, Siversk, Bakhmut, basicamente aquilo que a gente já mencionou. Agora, a parte de Kherson é que é interessante, porque o que ele estava falando é que ontem vários grupos, 4 ou 5 pares de aviões ucranianos fizeram ronda em Kherson e atingiram vários alvos na região, né? E veja, isso só pode significar uma coisa, que a Rússia não tem mais defesas aéreas funcionando na região, ou estão muito limitadas, o que faz sentido, porque por mais que os aviões andem numa altitude baixa, para evitar essas defesas antiaéreas e coisa e tal, é sempre o risco você ficar andando com muitos aviões na região, né? E é um bom sinal que a Força Aérea Ucraniana esteja conseguindo agir com certa liberdade ali, porque mostra que tanto a Força Aérea Russa quanto as defesas antiaéreas estão bem enfraquecidas na região de Kherson, né? Então teve vários desses ataques que a gente viu aqui, que pode não ter sido nem HIMARS, tá? Pode ter sido ataque por Força Aérea, por avião tradicional. A gente não dá para saber o que é o que, mas o fato é que é uma boa notícia essa ação da aviação ucraniana na região de Kherson, né? E ele fala aqui, ó, que os ucranianos atingiram Berislav, Nova Kakhovka, Olensk, Chornobaivka, ou seja, vários dessas coisas que foram atingidas aqui, provavelmente não foi HIMARS, foi foi avião, foi bombardeio de avião, né? E a grande vantagem desse tipo de coisa é que os aviões têm uma quantidade de armamento muito maior, né? Ou seja, eles conseguem causar muito mais estrago que o HIMARS. Ou seja, aparentemente a estratégia ucraniana consistiu em destruir os lugares que tinha defesa antiaérea russa, acabar com os depósitos de munição usando o HIMARS, e agora que o espaço aéreo está livre, que a Rússia não tem como deter a Força Aérea Ucraniana naquela região, estão usando esses aviões para atingir os alvos, o que é muito mais economicamente simples, né? Ele também fala que parece que os russos estão querendo adiantar o referendo, já imaginando que vão ter problemas em Kherson. Ele fala sobre os bombardeios constantes em Kharkiv, Mykolaiv e Nikopol, então continuam atingindo alvos civis e coisa e tal. E ele fala de uma outra coisa que a gente vai falar aqui também, que é esse cara aqui, o Vladimir Saldo, que é um colaborador dos russos na região de Kherson.
um dos ucranianos que acabou traindo e ajudando os russos, e ele está em coma agora no hospital. Parece que foi transferido para a Crimeia por conta de álcool envenenado, ou seja, ele foi envenenado pelos partisãos lá em Kherson, né? A gente já falou, tem uma forte presença, um forte movimento partisão na região, muitos ucranianos civis na região se organizando para atingir tanto os russos quanto colaboradores russos, né? Outro ponto interessante que ele coloca aqui é justamente a questão na usina nuclear de Enerhodar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Parece que está tendo muito problema lá nessa usina. Curiosamente, eles estão forçando esses problemas justamente agora que está tendo um painel de armas nucleares na ONU, que está sendo discutido isso, o Tratado de Não Proliferação Nuclear na ONU, e lógico, a ideia aqui, mais uma vez, é o Putin querendo forçar um cessar-fogo, querendo convencer a Ucrânia, ou os parceiros da Ucrânia, a forçarem a Ucrânia a negociar um cessar-fogo. A Rússia não tem como manter sequer os territórios que ela conquistou até aqui. Então ela precisa desesperadamente de um cessar-fogo, que seria a única maneira dela tentar manter o território que ela conquistou. Não vai conseguir isso, os ucranianos não vão aceitar esse tipo de coisa, né? Mas isso é um problema, porque é uma usina nuclear, é a maior usina nuclear da Europa. Bom, e vamos falar disso então, já que a gente chegou nesse tema, que eles falaram que os invasores, a Ucrânia está avisando que os invasores danificaram uma estação de nitrogênio, oxigênio, que ajuda, né, que é um prédio auxiliar da usina nuclear de Enerhodar. Essa usina nuclear fica nesse ponto aqui, embora ela chame Zaporizhia, planta nuclear de Zaporizhia. Zaporizhia ainda está nas mãos dos ucranianos, essa cidade grande aqui. Ela fica um pouco para cá, então o nome é Enerhodar, o nome do vilarejo lá, da usina, na verdade. Esse vilarejo aqui não é um vilarejo de civis, são dos trabalhadores que trabalham na própria usina, né? Parece que a área da usina foi bombardeada pelos próprios russos, inclusive, ou seja, qual que é a ideia deles aqui? Bombardear a usina, botar a culpa nos ucranianos e tentar forçar um acordo de cessar-fogo lá na ONU, né? Ou seja, aproveitar que a ONU está falando sobre ameaça nuclear e coisa e tal, e tentar jogar isso daí. Olha só, tá um perigo essa usina aqui, se essa usina explodir, vai ser Chernobyl 2.0, né? Vocês sabem, Chernobyl fica na Ucrânia, né? Foi o maior acidente nuclear até hoje de toda a história. Um novo acidente nuclear na Ucrânia realmente seria uma coisa bastante trágica, né? E daí, tá vendo aqui o pessoal Jovem Pan, infelizmente, é uma emissora brasileira que está totalmente vendida para os russos, né? Então tá aqui dizendo que a maior usina nuclear da Europa está completamente fora de controle, afirma a ONU, né? E aqui ele chegou a dizer que são os ucranianos que não deixam, mas até agora a Ucrânia rejeita uma proposta do pessoal fazer a inspeção lá. Caramba, não tem lógica nenhuma isso. A Ucrânia é quem está pedindo essas inspeções, porque até o pessoal dela, os técnicos ucranianos, estão sendo mantidos meio que como escravos lá nessa usina pelos russos, né? Isso aqui é propaganda russa pura. O grande problema é justamente os russos, que não querem que esse pessoal vá lá. Por quê? Porque os russos estão usando a usina como depósito de munição. Tem até peça de artilharia dentro da área da usina, né? Um absurdo completo isso daqui. Mas justamente, o que a Rússia está querendo, causando esse auê todo em cima da usina, é justamente por conta de tentar forçar um cessar-fogo, né? E aqui mostra um monte de caminhões que chegaram recentemente na usina. Tá vendo? Vários caminhões grandes que não se sabe o que tem nesses caminhões, e estão entrando dentro do prédio das usinas nucleares, lá de onde tem os reatores nucleares. Essas imagens estão um pouco tremidas assim, porque são imagens de satélites, então são imagens de muito longe, com uma alta ampliação, né? Mas dá para ver claramente os caminhões entrando dentro do prédio da usina, né? E o grande temor dos ucranianos, lógico, é que os russos causem propositalmente um acidente nuclear nessa usina, para culpar os ucranianos e tentar gerar um cessar-fogo, alguma coisa assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que, desde o início dessa guerra, os russos têm usado essa usina como uma ameaça constante contra os ucranianos, né? Isso aí só mostra o desespero desse pessoal. Tem uma história aqui de que 100 mil norte-coreanos vão ser enviados para ajudar o Vladimir Putin lá na Ucrânia e coisa e tal.
é muito engraçado essas notícias porque elas mostram realmente o desespero dos russos por soldados, né? O que é isso daqui? Isso daqui é a tentativa dos russos de dar ânimo para as tropas deles que estão na Ucrânia. Porque as tropas que estão lá, os russos que estão lá, eles sabem, eles percebem que eles estão com um problema, que eles não vão conseguir avançar, que eles não conseguem nem defender o território simplesmente porque falta pessoal, falta gente. Não é à toa que a gente vê, toda vez que tem alguma comunicação lá do Igor Strelkov, que é aquele especialista militar lá do lado dos russos, ele sempre fala da questão da mobilização, que o Putin tem que fazer a mobilização. Falta gente para os russos, né? Então esse tipo de notícia é claramente plantado para dar esse ânimo para os soldados russos. Olha só, já está vindo aí, os norte-coreanos vão vir para ajudar. Há um tempo atrás eram sírios, lembra que tinha, 60 mil sírios se voluntariaram para ir para lutar na Ucrânia. E teve uma meia dúzia que foi, mas não passou de uma dezena de sírios lá na Ucrânia. A gente não vê nenhum caso de sírio sendo capturado. O caso dos Kadyrovitas tem uma força um pouco maior, mas mesmo esses Kadyrovitas são muito poucos, muito menos do que os 20 mil que o Kadyrov prometeu no início da guerra, e os sírios também não foram. Em determinado ponto falaram-se de iranianos que iriam também para a guerra, 30 mil iranianos, e nunca vi iraniano nenhum sendo mencionado aqui nas notícias da guerra. E agora estão falando de 100 mil soldados da Coreia do Norte. Pode ser que aconteça? Olha, pode ser que aconteça. Acho muito pouco provável. Devem estar lá na fila. É porque tem a fila, entendeu? Tem que primeiro cumprir os 20 mil Kadyrovitas, depois os 60 mil sírios, depois os 30 mil iranianos, aí depois que vem os 100 mil norte-coreanos, né? A Coreia do Norte é uma ditadura terrível, mas eles têm problema de falta até de comida lá, de falta de alimentação. Então, em tese, pode sim a Rússia ajudar em alimento e ter um retorno em termos de ajuda militar, né? Agora, é aquele negócio, se até os russos já estão sendo reticentes em lutar essa guerra, imagina os norte-coreanos, que na guerra não tem nada a ver com eles de qualquer forma. Enfim, chega a ser engraçado como eles falam aqui que os norte-coreanos são especialistas em artilharia e coisa e tal. Não, porque eles têm muito conhecimento em artilharia. Peraí, quando foi a última guerra que os norte-coreanos lutaram mesmo? Foi a Guerra da Coreia, né, em 1950. Ou seja, esses coreanos aqui nunca lutaram guerra nenhuma. O pessoal lá na Coreia do Norte tem problema de malnutrição. Enfim, é uma ideia maluca. Isso daí é muito mais aquele intuito de propaganda russa. Agora a gente vai trazer os norte-coreanos e coisa e tal, vai resolver o problema. Não vai acontecer nada disso. O máximo que vai acontecer, vão botar uma meia dúzia lá, botar uma companhia, um batalhão talvez, e pronto, vai ficar por isso mesmo. Bom, inclusive, isso daqui, segundo diz aqui o Daily Beast, os aliados do Putin estão bastante chateados porque os russos mais jovens não querem lutar na Ucrânia, né? Você lembra que até pouco tempo atrás os russos começaram a criar batalhões voluntários, um em cada província lá da Rússia, mas parece que não estão tendo muito sucesso, não. Os jovens não querem se alistar, não querem ir como voluntário. E aí eles lembram aqui que o pessoal está falando, que chegou o ponto da televisão russa publicamente contemplar, buscar ajuda de outros países párias, né? Como Irã e Coreia do Norte, coisa e tal, que tem discussão para trazer a ajuda dos norte-coreanos. E originalmente foi eles conversaram sobre os norte-coreanos ajudarem a reconstruir as cidades ucranianas destruídas pelos russos na região que está ocupada pelos russos, né? E também entrar nos rankings militares lá russos, né? Mas no final das contas, o grande problema que eles têm é isso: o pessoal não quer lutar, os russos mesmo não querem lutar na Ucrânia por um bom motivo. Eles estão tendo informações do que está acontecendo lá de outros russos que estão lá. Essa reportagem aqui da Rolling Stones é bem interessante porque ela mostra uma outra coisa, que é a seguinte, né? Os russos sempre foram conhecidos por terem uma capacidade muito grande de mobilização, de fazer as chamadas troll farms, né? Que são bot farm, que são o pessoal que faz, entra na rede social, coisa e tal, comenta, e realmente eles têm uma capacidade enorme. Aqui no meu canal, volta e meia, tem comentário de bot aqui nos meus vídeos, no que eu comento lá no Twitter, no Telegram, cara, no Telegram, eu tenho um Telegram, tá? Caso você queira me seguir lá no Telegram, é t.me/ancap_su. E lá é terrível, tem que estar todo dia lá removendo um monte de gente, porque entra um monte de bot russo lá. É impressionante mesmo, né? Agora, o que eles estão falando aqui é justamente como eles vieram com força total e coisa e tal, mas estão
fazendo merda, literalmente, porque não estão conseguindo atingir de fato a opinião pública, né? É lógico, aqui no Brasil você vê muita gente falando, né, a favor da Rússia e coisa e tal, é impressionante o quanto que eles conseguem atingir do pessoal com a cabeça mais fraca. Mas assim, na prática, no grosso da população, você não tem essa influência. Então eles mostram como, na verdade, é algo que eu já falei em outros vídeos aqui no canal também, o pessoal superestima muito a capacidade de robôs convencerem as pessoas. A gente, quando vê uma opinião na rede social, a gente dá valor a ela conforme a gente conhece a pessoa que falou aquela opinião. Então, quando é um amigo seu, quando é um parente seu, quando é alguém que você conhece, aquilo tem um peso muito maior do que quando é uma pessoa aleatória falando isso. Então, é verdade, milhares de robôs podem, por exemplo, subir hashtag, podem fazer alguma coisa, você pode fazer uma movimentação, mas a verdade é que isso é incapaz de mudar a opinião pública de forma geral, né? Além disso, a Ucrânia tem conseguido destruir boa parte das fazendas de bots que os russos têm criado. Na própria Ucrânia haviam várias fazendas dessas, tentando convencer o público ucraniano de que não, os russos são bonzinhos, é melhor não lutar e entregar tudo para os russos de uma vez e coisa e tal. Enfim, agora essa daqui realmente é muito boa, né? As companhias aéreas na Rússia estão pedindo para os pilotos frearem menos para pouparem peças de aviões. Isso seria até cômico se não fosse trágico, né? Porque a verdade é essa, eles estão com problemas de repor peças de avião, né? E embora você possa canibalizar um avião para fazer o outro funcionar, sempre tem peças que têm mais demanda do que outras. Então, no final das contas, você acaba esgotando todas as peças de um determinado tipo, de todos os aviões que você tem, e daí não tem mais peça para repor esse caso, né? A gente já está falando sobre isso há algum tempo. As sanções estão, de fato, machucando a Rússia muito, mas principalmente em algumas indústrias que dependem muito de apoio externo, como é o caso da aviação, como é o caso da indústria automobilística, como é o caso da alta tecnologia, alimentos, esse tipo de coisa, costuma ter menos impacto porque são indústrias que não são ligadas em cadeias de suprimentos globais, né? Então é menos complicado. Mas essa parte de avião já está totalmente colapsando as companhias aéreas russas, e até tem países aproveitando, que a Turquia ganhou posições na fila do Airbus, porque os Airbus iriam para a Rússia, mas a Rússia não pode mais comprar Airbus agora. A Turquia adiantou o lado dela. Excelente isso. E apesar de claramente as sanções fazerem efeito, estarem dando prejuízo, você ainda vê pessoas como o Celso Amorim, que é o cara de relações exteriores do Lula, falando que não, que as sanções dos Estados Unidos à Rússia são um erro e coisa e tal. Temos que negociar uma paz. Repara o desespero dos bonecos russos, dos fantoches russos aqui no Brasil. No mundo todo, a Rússia precisa de um cessar-fogo. Ela não consegue resistir mais por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.